Oi pessoal, tudo bem? Bora lá quebrar nossa cabeça mais um pouco? Hoje nós vamos falar um pouco sobre geometria, certo? A geometria é uma parte da matemática, ela é muito antiga. Ela surgiu lá, bem lá atrás, 2000 anos antes de Cristo. Os babilônios já usavam essa parte da matemática, certo? Os gregos também deram uma grande contribuição para essa área da matemática. Geralmente eles associavam isso a questões de medida, medida de terreno, certo? Quando a gente fala de medidas, a gente lembra de quadrados, retângulos, certo? Metros, centímetros, isso vem tudo na nossa cabeça. Porém, hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos, alguns conceitos que nós chamamos de primitivos em geometria, certo? São três conceitos que nós vamos abordar aqui hoje. Nós vamos falar o que é ponto, certo? Então, quando nós falamos em geometria, a gente acaba falando de ponto. O que seria um ponto? Por exemplo, quando a gente olha para o céu à noite, nós vemos as estrelas. Como a gente está vendo elas de muito longe, parecem pontos brilhantes no céu. Então, o que é a ideia de ponto? Ponto ele não tem definição, certo? Ele não tem um conceito propriamente dito, ele não tem tamanho, ele não tem volume, certo? Ele não tem dimensões. Um ponto é simplesmente um ponto, ok? Para a gente representar um ponto, nós utilizamos letras maiúsculas, sempre. Então aqui eu tenho o ponto A. Eu poderia desenhar o ponto B, eu poderia desenhar o ponto C. Ok? Então ponto não tem conceito. Um ponto é simplesmente um ponto. Ele não tem tamanho, ele não tem volume, ele não tem dimensão. Certo? Depois, o segundo conceito que nós conseguimos trabalhar é a questão da reta. Então, o segundo conceito em geometria, um conceito primitivo, seria retas. O que são retas? Também não tem definição, certo? O que nós podemos dizer? Retas são infinitas, elas não têm começo nem fim. Por exemplo, isso aqui é uma reta, ok? Para a gente representar uma reta, lógico que nós vamos fazer um risco, certo? E nós vamos representar ela como? Nós geralmente usamos letras minúsculas para representar as retas. Aqui eu tenho uma reta S, aqui eu tenho uma reta R, certo? O que mais que nós poderemos dizer sobre as retas? Se a gente parar para pensar, uma reta seria um conjunto de vários pontos que estão alinhados, certo? A gente poderia dizer isso. Então, o que a gente pode pensar? Ué, se uma reta é um conjunto de vários pontinhos, todos eles alinhados, se nós tivermos um ponto, certo? Quantas retas passam por esse ponto? Então, por esse ponto aqui, pode passar uma reta. Mas pode passar uma reta por aqui. Ou outra reta por aqui. Ou outra. Mais outra. Certo? Então, por um ponto, passam infinitas retas. Agora, se nós tivermos apenas dois pontos, quantas retas passam por dois pontos? Se eu tenho dois pontos, eu só consigo passar uma reta por eles, certo? Apenas uma. Ah, e se eu tiver três pontos no plano? Três pontos. Quantas retas passam por três pontos? Aqui nós temos uma reta, ó. Aqui dá para desenhar outra e aqui dá para desenhar outra, certo? Somente três. Então, por três pontos, eu consigo passar três retas, ok? Dentro de retas, tem mais dois conceitos que são muito trabalhados. O primeiro é a semi-reta. O que seria uma semi-reta? Semi-reta é como se fosse uma reta. Ela só tem um começo, ela não tem um fim, certo? Por exemplo, eu posso desenhar essa semi-reta. O começo dela é aqui em A, ela passa por B e ela segue essa direção para infinito. Como nós representamos uma semi-reta? Nós representamos pelas letras maiúsculas. Pelo começo da reta e pelo ponto seguinte.
Então essa daqui é a semi-reta AB. E nós colocamos uma seta indicando qual é a direção da reta. Se nós tivermos uma reta nesse outro sentido, essa daqui ela parte de B e ela passa no ponto A, certo? Como que eu chamo essa semi-reta? Essa aqui é a semi-reta de começo em B e ela segue na direção de A. Então essa aqui é a semi-reta BA, ok? Então, semi-reta. O que seria um outro conceito dentro das retas? Seria o segmento de reta. Então, o que é um segmento de reta? Segmento de reta é uma parte da reta. Então, nós temos agora o segmento de reta. Então, o segmento de reta ele é uma parte da reta. Então, nós temos uma reta, certo? Infinita, a reta R, por exemplo. Um segmento de reta é uma parte da reta. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, esses dois pontos que estão na reta. A distância de A até B, certo? Esse daqui é o meu segmento de reta, é uma parte da reta. Então, um segmento de reta, ele tem um começo e ele tem um fim. Como que eu represento um segmento de reta? Um segmento de reta nós representamos também pelo começo, certo? O primeiro ponto e o segundo ponto, ambos com letras maiúsculas. E para diferenciar uma semi-reta de um segmento, nós colocamos apenas um traço em cima dos dois pontos, certo? Então esse aqui é o segmento de reta AB, ok? Onde mais nós podemos encontrar um segmento de reta? Um segmento de reta nós podemos encontrar em polígonos, certo? Lembrando, o que são polígonos? Polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de retas. Figuras planas. Mas o que é um plano? Certo? É o terceiro conceito aqui que nós vamos trabalhar hoje. Um plano. O que seria um plano em geometria? Um plano também não tem definição. É apenas um espaço, vamos dizer assim. Por exemplo, esse aqui é o meu plano, o plano do papel. Aonde eu estou pisando aqui seria o plano do chão. Aqui onde a minha lousa está apoiada seria o plano da parede. A minha lousa em si seria o meu plano, onde eu estou apresentando as coisas para vocês. Certo? Então, um plano ele não tem definição. Geralmente, em matemática, nós representamos um plano dessa forma aqui. Certo? Usando essa figura. E geralmente, como nós nomeamos um plano? Um plano, nós nomeamos ele usando letras gregas. Por exemplo, esse daqui é o plano alfa. Então, alfa. Eu poderia chamar de um plano beta, ou eu poderia chamar de um plano gama. E assim por diante, eu poderia chamar de qualquer outra letra grega que eu quisesse. Ou um plano teta, um plano ômega, certo? E assim por diante. O que eu poderia associar a um plano? Também, um espelho, por exemplo, seria um plano, certo? Coisas que eu poderia associar a segmentos de reta, já que a gente estava falando de polígonos, né? Polígonos é uma figura fechada, plana, formada por segmentos de reta. Por exemplo, a minha lousa ela é retangular, certo? Então a lousa representa o formato de um retângulo, que é uma figura poligonal fechada formada por segmentos de reta. Então cada lado da minha lousa representa um segmento de reta. Então vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então aqui eu tenho um polígono, certo? Vou nomear os vértices usando letras. Certo? Então quem são os lados do meu polígono? É o segmento de reta SO, OR, RT, TE, ES. Então eu poderia dizer que esse aqui é o polígono sorte. Como que eu escrevo? Lado por lado. Então vamos lá. Eu tenho o lado SO, eu tenho o lado OR, eu tenho o lado RT, eu tenho o lado TE e eu tenho o lado ES.
Mas eu preciso seguir essa ordem? Não, eu posso partir de qualquer ponto que eu quiser. Eu poderia vir ao contrário também. S, E, E, T, T, R, R, O, O, S. Ou eu poderia começar da letra O. O, R, R, T, T, E, I, E, S, S, O. Certo? Então depende de mim que estou nomeando o polígono. Ok? O que mais que nós podemos falar? Sim, existe uns conceitos sobre retas, que eu não falei aquela hora porque não era o momento. Mas nós vimos que eu tenho uma reta, certo? Por exemplo, essa daqui, uma reta R. A gente pode dizer que ela é uma reta que segue o plano horizontal, certo? Então aqui eu chamaria de reta horizontal. Se eu desenhar uma reta assim, nesse sentido, eu vou chamar ela de quê? De reta vertical, certo? Ela está em pé. Reta horizontal, ela está deitada. A gente poderia dizer isso. Essas são as posições de duas retas, de uma reta. E tem mais uma. Se a reta for assim, ela não está nem deitada, nem na horizontal, nem em pé, na vertical. Então essa reta aqui, ela está inclinada. Certo? Essa é uma reta inclinada. Vou representar aqui pela reta B. Então, uma reta ela pode assumir três posições. A posição horizontal, a posição vertical e a posição inclinada. Uma reta. E se eu tiver duas retas? Bom, duas retas aí já muda a história, né? Então, se eu tenho duas retas, quais são as posições entre duas retas? Duas retas elas podem estar assim. Certo? A gente percebe o quê? Que a distância entre os pontos dessas retas é a mesma. Então aqui eu tenho a reta R e a reta S. Nesse caso aqui, nós dizemos que as retas R e S são retas o quê? São retas paralelas. Elas nunca se cruzam, certo? Elas não têm nenhum ponto em comum. A distância dos pontos de R até os pontos de S, certo? A distância aqui é a mesma, certo? Não se altera. Retas paralelas. Um outro tipo de reta que nós temos. Duas retas podem ser concorrentes. O que são retas concorrentes? Elas se cruzam em um ponto em comum, certo? Por exemplo, aqui. Esse ponto pertence às duas retas. Ok? Eu tenho a reta, vamos chamar de reta T e reta S. Reta T e reta Q, por exemplo. O ponto P pertence à reta T e pertence à reta Q, certo? Ele pertence à interseção, retas concorrentes. Porém, esse nome aqui, nós vamos dizer que elas são concorrentes oblíquas, certo? Olha a abertura entre elas, formam ângulos diferentes. Ok? Nós vamos falar de ângulos daqui a pouco. E temos mais uma posição, certo? Que seria essa daqui. Duas retas concorrentes, porém elas não são concorrentes oblíquas. Elas são concorrentes perpendiculares, certo? Por que perpendiculares? Porque elas se cruzam em um ponto em comum, a reta C e a reta D, e elas formam quatro ângulos de 90 graus, certo? Nesse caso, nós falamos que as retas são perpendiculares. Deixa eu só anotar aqui para vocês. Essas aqui são concorrentes oblíquas. E essas aqui são perpendiculares. Certo? Essas são as posições entre duas retas no plano. Ok? Eu espero ter ajudado. Deixem os comentários nos vídeos, ok? Sempre vou poder responder vocês. Até a próxima, não saia daí!